Hoje nós vamos falar sobre o cinismo que nós temos dentro de cada um de nós, dentro da nossa visão humana. A definição do cinismo, não como ele foi feito, mas a definição da atualidade, né? Que é a atitude ou caráter de uma pessoa que se revela de descanso pelas convenções sociais e pela moral vigente, imprudência, desfaçatez e descaramento, sem virtudes. Quando a gente vai colocar no nosso coração assim, essa palavra sem virtudes, nós estamos opondo a vontade de Deus. E dentro dessa palavra, vários estudiosos, essa palavra é uma palavra que vem do grego, né? Cinismo, um caráter pessoal que veio da Grécia, né, de uma pessoa. Mas quando nós estamos olhando para essa composição toda do cinismo, quando nós estamos observando isso no nosso tempo e quanto isso está fazendo mal para a nossa sociedade, de forma concreta, tanto religiosa, quanto moral, quanto cívica, em todos os sentidos. E, por incrível que pareça, essa palavra, ela traz uma postura obscura, uma obscuridade, ou seja, uma coisa escura, uma coisa ruim. Porque quando nós temos uma mentalidade muito aberta, nós podemos provocar uma coisa muito nociva dentro de nós mesmos. Nem tudo é permitido e nem tudo nos convém. Paulo já retratava isso com uma profundidade muito grande. E hoje, para o texto, eu quero trazer um texto conhecido, que é da mulher adúltera, que nos coloca no mesmo patamar do que o Senhor quer dizer para nós no dia de hoje, né? Então, o que essa mulher, qual foi a situação dela e o caráter do cinismo daquelas pessoas que estavam em volta, tanto da sociedade da época quanto da religião da época. Ou seja, coloca aquela mulher numa situação de destaque para aquela sociedade, porque ela estava fazendo algo pecaminoso, e Jesus tira a condenação dela, dizendo a mesma coisa pecaminosa para aquele grupo que estava apontando ela. É o que hoje nós chamamos, né, de relativação ou relativizar as coisas. Pode ser, talvez, quem sabe, né, são palavras muito relacionadas ao cinismo. Que é aquela pessoa que liga pra gente e fala assim, hoje vamos sair? Aí você fala assim, vamos. Aí na hora que vai sair, a pessoa fala o quê? Eu vou ligar, vou dizer alguma coisa que está acontecendo comigo para desmarcar aquilo que eu marquei. Usando da mentira, juntamente com o quê? Com o cinismo. E o cinismo tem alguns pilares que eu anotei aqui. Esses pilares aqui, para a gente poder pensar. São 4 pilares do cinismo. A autossuficiência, ou a capacidade de alguém possuir dentro de si todo o necessário para ser feliz. Muitos relacionamentos acabam por causa da autossuficiência. Eu não preciso do esposo, eu não preciso da esposa, eu não preciso desse lar, eu não preciso de nada para viver. Já começa por uma grande mentira. Nós precisamos de muita coisa para sobreviver. E depois a ausência de vergonha, que também está relacionado. Quantas vezes na autossuficiência, somada à ausência de vergonha, ou seja, né, de pudor, aquela pessoa vai tirar aquele companheiro ou aquela companheira da vida
para poder acionar o desprezo e as convenções que proíbem as ações inocivas. Isso é muito complicado da gente pensar no nosso tempo. Eu traio, eu faço o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Fraqueza ou zelo, intransigente por expor o vício e a presunção e incitar os homens a se reformarem. Quando a gente chega numa pessoa, numa condição difícil, num estado difícil de vida, e ela não aceita a nossa visão, porque a visão de sociedade dela foi corrompida. A visão de valores, a visão da graça de Deus. Excelência moral obtida por meio de treinamento metódico ou asceticismo, vida espiritual contemplativa ou mística. Tem um detalhe aqui. É o meu modo de vida. Eu assumi um modo espiritual de vida. Isso aqui eu quero parar um pouquinho para a gente falar sobre isso. A pessoa que ela é cínica, ou que ela vai traçando dentro dela o cinismo, ela cria um estado moral de vida mística. Eu não preciso de nada. Bem, é um sonho de todos, né? Não precisar de roupas, nem de moral, nem de nada. Mas isso acaba com a nossa visão espiritual diante da presença de Deus. E a pessoa que ela vai trabalhando o cinismo dentro dela, além dela relativizar as coisas, tem um outro detalhe também, que na visão dela, ela faz quando ela quer, da forma como ela quer, do jeito que ela deseja, sem perguntar a ninguém. Tudo pode, eu posso trair, invejar, destruir, construir, ter a opinião que eu queira. Isso é muito complicado, não é? Eu não posso nem expor a minha opinião para aquela pessoa, porque ela já formulou uma opinião própria, um jeito de ser próprio. Os bons valores às quais estão ligados à Bíblia, né, as ações conservadoras, né, o olhar o mundo, isso para essa pessoa não tem valor nenhum. E algumas pessoas relatam para mim assim: meu marido trai e ele fala tudo o que aconteceu na traição. Isso é o quê? Cinismo. Os detalhes daquela traição são falados, são dimensionados. A pessoa também que tem essa atitude tem uma coisa muito difícil nela. Para ela tudo pode, como deve. Pede para mim, por favor, desabaixando. Pede lá para mim. Então, assim, nós estamos durante um momento de oração. Então, tudo isso contribui para uma dependência nociva. Isso está entrando na raiz das famílias, viu? Nossas crianças tudo pode. Nossas crianças podem tudo? Nossas crianças devem fazer tudo? Não. Nossas crianças precisam ser ordenadas. Isso se opõe à visão de Deus, à ordenação de Deus na nossa vida. E o mais interessante é que quando nós vamos olhar para o Evangelho de João, capítulo 8, que vai dimensionar a mulher adúltera,
aquelas pessoas que estavam ali condenando ela com o cinismo, a atitude de Jesus foi uma atitude grandiosa. Ele agacha, risca no chão, levanta e faz uma pergunta, que essa pergunta é para todos nós. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire. Quantas vezes nós estamos atirando a pedra sobre as pessoas? Quantas vezes na nossa vida de espiritualidade, na nossa vida de caminhada, na nossa vida de amor a Deus, nós estamos separando as pessoas por conta do quê? Do nosso próprio cinismo. E o pior do cinismo na nossa atualidade é que ele não precisa ser como lá antigamente, lá na época de Sócrates, né, e tudo. Não. Ele é feito da forma mais sublime que tem. Eu tenho tudo e me ocupo a empurrar aquelas pessoas para bem longe de mim. Nossa sociedade está criando mecanismos que estão separando as pessoas do amor verdadeiro de Deus. Esses dias eu estava com uma amiga minha pedagoga e ela estava dizendo sobre uma pedagogia que diz assim que a criança tudo pode e que nós não podemos contar mais para a criança atitudes ruins do mundo. Nós criamos essas crianças numa bolha. Numa bolha que quando elas depararem com a realidade do mundo, quando elas depararem com a visão do mundo, quando elas depararem com a visão que está acontecendo no mundo, elas vão ficar chocadas e não vão acostumar com esse mecanismo. As crianças devem entender o sim, elas devem entender o não, elas devem entender o limite. E é isso que nós vamos pedir para o Espírito Santo no dia de hoje. O limite. Vamos fechar nossos olhos e ter uma intimidade com o Espírito Santo. Entender o quão nós estamos precisando do limite. E quero pedir para o Espírito Santo para quebrar em nós o cinismo. O cinismo que nos separa do amor de Deus. O cinismo que nos separa da vontade de Deus, do querer de Deus. Essa palavra que tanto prejudica o amor de Deus em nossa vida. Essa palavra que não traz confiança, traz uma autossuficiência, a ausência de vergonha, a fraqueza ou o zelo, a excelência moral que não tem. Num mundo em que precisamos tanto dessas palavras, num mundo em que precisamos tanto de ter uma visão. Tomemos cuidado com a nossa mentalidade aberta, com metodologias indefinidas. Como nós estamos procurando no nosso tempo metodologias indefinidas? Será que existe Deus nisso? Será que existe a presença do Senhor nisso? Será que Deus se faz presente nisso que eu estou vivendo, nessa metodologia? A procura por coisas que não vão nos trazer resultado nenhum, que não vão nos levar a lugar nenhum, que são coisas camufladas, coisas indefinidas, mentalidades que vão nos tirando essas posturas obscuras da nossa vida. O ocultismo, as situações que nos separam do amor verdadeiro de Deus. Não podemos mais ser conservadores, não podemos mais falar de família, não podemos mais dizer nada. Somos antiquados, somos excluídos.
Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a romper esses elos que está nos prendendo, que está nos dividindo. Vamos pedir ao Espírito Santo com amor nascer dentro de nós, um amor verdadeiro. Quantas vezes nós olhamos para a esposa, para o esposo, e estamos com cinismo dentro da gente, não expondo o que verdadeiramente sentimos. Aproveita esse momento agora, olha para sua esposa ou para o seu esposo e diz assim: eu te amo, viu? Eu te amo. Você escutou? Vou falar mais alto. Fala mais alto aí. Eu te amo. Eu te amo. Porque é isso que nós precisamos ouvir dentro do nosso coração, replicar. E no final da história de Jesus com aquela mulher, tem uma coisa muito interessante ali. Vá e não peques mais. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: para de pecar. Vai e não faça isso mais. Não podemos fazer algo que nos divide de Deus, algo que preocupa. Santo Inácio de Loyola, que eu amo muito, ele ensina assim que a gente tem que dar nome às coisas, aos sentimentos, consolação e desolação. Ele bate muito nessas duas palavras. E essas palavras são fundamentais, porque é dessas palavras que a gente acha a libertação da nossa vida. Em sentir o consolo de Deus que abre e alarga o nosso coração, e desprezar a desolação, que é aquele sentimento triste que acontece conosco. Às vezes a gente fica pensando assim: mas Deus não está suprindo tudo que eu preciso. Mas eu estou procurando Deus na altura da minha necessidade. Quem está com necessidade grande? Sem si mesmo, gente. Então é a altura da sua necessidade que é a altura da sua busca com quem? Com Deus. Mas a gente desiste, né? A gente fala assim: nossa, mas já tem 3 anos que eu estou nessa captura dessa graça de Deus e nada eu começo a ser o que com Deus? Cínico. Por não confiar no amor de Deus. Mas nós misturamos uma coisa que hoje eu quero desmisturar. Ser humano da presença de quem? De Deus. Nós somos seres livres. E às vezes, na nossa liberdade, a gente coloca assim: eu amo aquela pessoa. Vamos dizer assim, no caráter afetivo. Então eu amo aquela pessoa. Aí eu começo a buscar Deus e começo a ter confirmações de Deus e começo a viver Deus. Mas eu esqueço que aquela pessoa tem vontade o quê? Própria. Aí tem um segredinho muito interessante. Tem os anjos a serviço do reino, não tem? Tem. Começa a pedir para o anjo da guarda daquela pessoa. Começa a interagir com o anjo da guarda. Mas nunca esqueça que aquela pessoa tem vida o quê? Própria. E a culpa do resultado, se foi positivo ou negativo, não é de quem? Deus. De Deus, porque Deus está trabalhando demais. Deus está fazendo o possível e o impossível para aquilo acontecer e dar certo. Por isso que a gente tem que ter essa graça do Senhor em nossa vida. Então essa mulher recebe a pergunta com resposta de Jesus: ninguém te condenou. Ninguém te condena mais. Vai, não peques mais. Tem um cântico que é muito interessante. Ele bane o cinismo da gente. Vou até pedir para o Wes cantar para nós, né? Humano demais, né? Para entender de que nós precisamos ter limite.
horizonte. Nós precisamos olhar no horizonte e saber os limites que podemos ir ou não ir. A gente, por acaso, pode pular num lugar bem fundo sem saber nadar? Não. Então isso nos dá o quê? Limite. E lá no primeiro povo, lá no começo da palavra de Deus, Deus dá sempre para o ser humano o quê? Limite. Ele diz assim para Adão e Eva: não coma daquele fruto proibido, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ele deu para eles o quê? Limite. E nós precisamos entender os limites. Entender que temos regras e essas regras têm que ser seguidas porque são limites. Mas o difícil é compreender o humano, né? Vamos cantar para a gente ouvir. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restaura algum valor. E ao se prender em teu olhar, o certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, na verdade eu não os quero do meu lado. Sou humano demais. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, na verdade eu não os quero do meu lado. Nós devemos tomar muito cuidado com essa palavra. Nós devemos nos ocupar de pensar muitas vezes sobre o quão cínico nós estamos sendo. Difícil isso. Sabe aqueles irmãos que rezam por você, que pedem por você, que estende as mãos para a sua vida? Esses eu não quero caminhar com eles. Eu escolho novos irmãos, uma nova forma de viver, um novo jeito de caminhar, porque aquele grupo, aquela situação eu não quero para a minha vida. Aonde já se viu eu ter que aceitar aquelas pessoas tão difíceis perto de mim, aquelas pessoas que não querem, aquelas pessoas que estão ali e que estão tramando e vivendo situações muito horríveis perto de mim. Para que eu vou conviver com aquelas pessoas difíceis? Eu quero aquelas pessoas que me dão um up, né?
que me faz isso, que eu fico lá como centro da realidade. Isso tudo é cinismo. Vamos olhar para aquelas pessoas que estendem a mão, que rezam, que buscam, que elevam a gente no amor de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Vamos olhar para o núcleo da minha resposta. Aonde eu encontro a minha resposta? Diante da mesa da Eucaristia, diante da presença maior de Jesus Cristo. Pão, vinho, corpo, sangue e santidade de vida. Como nós precisamos voltar ao primeiro amor, que é o amor do encontro nosso com a luz, que é o Espírito Santo. Quantas vezes nós precisamos arrancar essas máscaras que o cinismo colocou na gente para a gente não fazer a vontade de Deus? Ultimamente, nós não queremos mais estar em companhia das outras pessoas por conta da pandemia. O isolamento ainda continua dentro do nosso coração. E nesse isolamento nós criamos agora situações. Eu não vou mais à casa de Deus, eu não busco mais nada de Deus, porque agora eu tenho como ter a minha televisão, como ter o meu fone, ou tantas outras coisas que tem no mundo da diversidade, mas são máscaras que nós estamos colocando para evitar os irmãos. Olha para o irmão do lado e veja que o irmão do lado tem a presença de Deus. Essa é a presença viva de Deus. Olha quão belo é o irmão, quão bela é a irmã, por conta da presença de quem? De Deus. Devemos tirar essas máscaras que estão acontecendo na nossa história e na nossa vida. Além de tudo, a gente ainda faz uma coisa horrível. A gente fala mal do irmão ou da irmã, por quê? Porque é mais fácil, né? Tirar aquela vida de perto de mim a qualquer custo. Né? Tirar o sonho daquela pessoa. Vamos ficar em pé. Olhar para o Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo para que tire essas máscaras que estão acontecendo na nossa vida. Máscaras que nos separam da realidade de Deus. Máscara que estamos colocando de divisão. O cinismo nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Eu sou cínico sem fazer dor. Eu me calo diante da realidade porque eu não quero enfrentar ela sem sentir dor. Eu não vou falar nada para ninguém, mas aquilo é cinismo. Eu solto uma piada, eu falo coisas, eu crio situações, eu crio dores, eu crio movimentos de mentira dentro de mim, porque eu não quero encarar a realidade de Deus. Eu não quero colocar essa realidade no Senhor. Nesse mês do coração de Jesus, do mais alto desse coração da nossa vida, nós vamos levantar um clamor ao coração de Jesus, que é o coração do Espírito Santo, o coração do Pai, porque são únicos em uma pessoa. E nós vamos pedir ao Espírito Santo para retirar essas máscaras que estão impedindo a gente da verdadeira felicidade, do verdadeiro sim, do verdadeiro não, do verdadeiramente viver a vontade de Deus e o querer de Deus. O mais alto coração do Senhor. Se me vejo indefeso e em perigo, encontro um abrigo no Sagrado Coração. Se o mal assola e me causa medo, busco
busco meu rochedo, a minha proteção. As mãos para o alto. O coração de Jesus está comigo. O coração de Jesus está comigo. Se a enfermidade bate a minha porta, minha boca te invoca no poder da oração. Se a tempestade atormenta minha casa, eu conto com tua graça e venço a aflição. Jesus está comigo. O coração de Jesus está comigo. Coloque a mão assim, ó. Incline a sua cabeça um instante. Vamos pedir a graça de Deus. Poder do alto. Que se desfaça toda essa obra e que todas essas máscaras do cinismo caiam por terra. E maior, vamos interceder agora pelas situações de cinismo que temos dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, no seio ali da minha família. Pede ao Espírito Santo, derrota Espírito Santo esse cinismo, derrota Espírito Santo essa presença maligna que tem deturpado a minha família, que tem destruído a minha família, que tem destruído a minha vida. Pede ao Senhor que todo espírito de mentira, obra satânica, vá embora da sua casa, da sua família. Eu quero olhar nos olhos da outra pessoa com cristalinidade. Eu quero olhar lá dentro e ver a imagem do Senhor dentro dos olhos. Quero pedir ao Espírito Santo que derrame agora a graça. A graça que precisamos de uma vida cristalina no amor de Deus, uma água pura, cristalina, um amor puro e cristalino na presença do Senhor. Que todo espírito de falsidade, de hipocrisia, de deboche, de falta de paciência, de autoridade falsa. Quantas vezes usamos a autoridade para destruir a imagem das pessoas, para destruir o Senhor que se faz presença viva no outro. Que todas essas máscaras demoníacas caiam por terra. Vamos olhar para o outro com amor. Olha para a pessoa do lado. O amor de Deus fala assim: essa pessoa é amada pelo Senhor. Essa pessoa é a alma viva. Vamos pedir que o fogo do Espírito Santo queima essas atitudes negativas, as atitudes que nós vamos percebendo, as dissimulações, as obras tão nocivas do cinismo. Eu quero viver na casa do Senhor. O coração de Jesus está comigo.